Vocês estão me ouvindo, pessoal? Dá um ok aí, quem estiver ouvindo. Boa noite novamente. Queria agradecer todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Instagram, quem está acompanhando a gente aqui no Facebook, no Twitter e no YouTube, nessa live multicanal. E hoje aqui eu estou com a minha querida amiga, o Dário, que é uma militante extraordinária, um militante com uma trajetória na defesa da população LGBT, na luta pelos direitos LGBTs, na luta por direitos humanos, na luta por liberdade, na luta pelo amor livre, enfim. Então, é com muito prazer que eu hoje estou aqui, convidei, tive o prazer, a honra de estar aqui com o Dário, conversando com a gente, tá bom? Então, Dário, dá um alô aí para a galera, por favor. Boa noite, gente. Boa noite, Flávio, né? Muito obrigada pelo convite, né? É sempre um prazer, né? Estar falando sobre as populações LGBTs, as quais eu faço parte, né? Falando do meu povo, né? E é isso, né? A gente começa por onde? Vamos lá. Então, primeiro, eu queria que tu falasse um pouco da tua trajetória. A ideia aqui é justamente a gente dar visibilidade a trajetórias, a militantes, a lideranças como você, que tem uma luta de uma vida dedicada, entregue aos direitos LGBT. Então, primeiro, conta um pouco para a gente aí a tua história, a tua trajetória, a tua militância. Me apresentando, né? Eu sou Dário Bezerra, sou uma pessoa não binária, né? Ativista LGBT+, né? E de direitos humanos, né? Sou candomblessista, né? Sou de axé, sou do povo do terreiro, que também é uma das pautas de luta que a gente tem enfrentado na sociedade, né? Sou natural de Crato, né? Região do Cariri. E há 10 anos eu resido aqui em Fortaleza, quando aqui eu pude dar continuidade aos processos de ativismo que eu iniciei na minha terra, né? No campo dos direitos humanos, no campo da defesa dos direitos LGBT+, né? Da garantia de direitos, né? E em outras frentes também, né? Como os povos de terreiro que eu já falei. E aqui em Fortaleza, atualmente, eu coordeno o GT LGBT+, da Rede Nacional das Religiões Afro-Brasileiras de Saúde, né, que é um GT onde a gente discute questões ligadas à saúde e enfrentamento das violências da LGBTfobia no geral, né, com LGBT mais terreiros, né. Também sou colaboradora do Grupo de Resistência Asa Branca, né, o GRAB, que é a segunda organização mais antiga do país em funcionamento, né, que trata, que defende os direitos da população LGBT. GRAB tem atuação tanto em Fortaleza quanto em outros municípios do estado do Ceará, e também faz parte da coordenação da Parada pela Diversidade Sexual do Ceará, né. Há 4 anos que eu coordeno o processo da parada no Ceará, né, juntamente com outras organizações, com o poder público também, que tem contribuído para a realização desse evento que a gente considera o maior evento de direitos humanos, né, do estado do Ceará. O que mais, né? Também, atualmente, tenho composto o Conselho Municipal LGBT de Fortaleza, pelo Grupo de Resistência Asa Branca, no qual a gente ocupa a vice-presidência, e também atuado em outras instâncias, como o Fórum Cearense LGBT e algumas articulações para o Fórum Direitos Humanos do Ceará. De início é isso, né? Pronto. Trajetória bem, bem longa. Bem importante, bem sólida. Eu posso dizer que acompanho desde o início, então, com muita alegria que compartilho com a amizade. Então, para a gente conversar com todo mundo que está na nossa rede, tá? Por favor, fala a importância, a origem dessa data, 28 de junho. Então, por que ela é tão importante? Tanto para a gente celebrar as conquistas, né, que tem uma trajetória de luta, e essa trajetória de luta, ela trouxe várias conquistas que são importantes para a população LGBTI, mas também nós temos aí enormes desafios seculares que a gente não conseguiu superar ainda, enfim, alguns retrocessos que também
maltratam, machucam, né, matam. Então, Sim. fala para a gente sobre esse 28 de junho. O que é que tem para celebrar e o que é que tem para a gente lutar, batalhar e resistir? Então, 28 de junho, né, nós celebramos o orgulho LGBTI+, né? É uma data que ela é celebrada internacionalmente, né, mundialmente falando, né? Então, por que dessa data, né? 28 de junho de 1969, há exatamente 51 anos atrás, é isso? Estou meio ruim de conta. 61 anos, 51 anos atrás, né? Onde a gente considera que se inicia o marco dos movimentos LGBTI+, no mundo, né? O que a gente vai chamar também de revolta de Stonewall, né? O que é o Stonewall? Era um bar bastante frequentado por populações LGBTI+, em Nova York, e como qualquer outro espaço, né, de sociabilidade LGBTI+, assim como aqui em Fortaleza a gente tem bastante, daqui a pouco a gente pode dialogar sobre isso também, né? Um espaço que é bastante atacado, né, pela sociedade conservadora, né, pela sociedade LGBT-fóbica e também por aparatos de segurança pública. Então, o que era que acontecia lá? Muitas batidas policiais, né? Simplesmente pelo fato de terem pessoas LGBTs frequentando aquele espaço, né? E que demarcaram aquele espaço como um espaço de sociabilidade mesmo das populações LGBTs, né? Infelizmente, ao longo da história, a gente precisou e ainda precisa, né, criar guetos para que a gente possa se socializar, para que a gente possa namorar, para que a gente possa conversar livremente, né? Ter um pouco de acesso à cultura também, né? Então, o Stonewall era esse bar, esse reduto de encontro das populações LGBTs, né? E aí, no dia 28 de junho de 69, as pessoas não aguentaram mais aquelas batidas policiais, né? Aquelas agressões, né? Não aguentaram mais ser presas, né? Espaços onde drag queens, travestis, livremente exerciam suas identidades, suas expressões de gênero, né? Então, as pessoas não aguentaram mais e foram de embate com a polícia, né? Teve um confronto, né, que duraram vários dias, né? Muitas pessoas foram presas, muitas pessoas foram agredidas, mas a partir dessa data é onde a gente demarca o início de uma luta por direitos, né? De uma luta por garantia de direitos e por reconhecimento enquanto cidadania das populações LGBTI+, né? Até então, o que a gente pode... Eu posso ir falando, né? Qualquer coisa tu vai me Pode ficar à interrompendo. vontade, fica à vontade. O que a gente precisa compreender também, Cladson, é que essa trajetória, né, dessa garantia de direitos, ela não é nova, né? Ela também não é só de 51 anos atrás, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar os períodos coloniais de colonização do país, a gente vai perceber que a criminalização dos nossos corpos, elas já vieram também naqueles navios com as pessoas traficadas, né, com as pessoas negras que vieram construir a economia desse país, mas de uma forma errada, né, de uma forma de escravização. Então, havia uma lei, né, uma lei de Portugal, que o Brasil era colônia de Portugal, que criminalizava as práticas homoafetivas, né? Então, as punições eram as mais diversas, né? Até a morte, pode-se dizer. E ainda hoje a gente tem nações que ainda se é crime, né, ser LGBT. Mas aí, nesse contexto, né, o Brasil, a gente viveu mais de 300 anos, né, dessa criminalização dos corpos. E quando a lei é abolida, né, após o país decretar enfim, a independência de Portugal, né, logo após vem as patologias, né, então nos colocam num outro patamar, né, não mais supostamente da criminalidade, mas agregando mais uma questão de subalternidade para os nossos corpos, né? Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, vai nos colocar enquanto pessoas patologizadas, né? Gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, né? E aí, por exemplo, apenas 30 anos, né, que foi em 1990, é que a OMS reconhece, né, que a homossexualidade, ela não é doença, né,
que antigamente se chamava homossexualismo, né? O sufixismo ele remete à doença, e aí passa a se chamar homossexualidade, o que de fato nunca foi uma doença. No entanto, as identidades de gênero, né, elas ainda estão num patamar de patologização, né? E aí a gente também luta contra isso, né? Para que a sociedade como um todo compreenda que não é doença, né? Enfim, são condições humanas, né, e que a gente precisa reconhecer isso, a gente precisa estudar sobre isso, a gente precisa dialogar com as populações LGBT para a gente poder avançar nesse quesito, né? Então, por que é que eu faço esse contexto sempre, né? Para a gente compreender que essa nossa luta por direitos, ela tem como fundo o enfrentamento da LGBTfobia, né? Que nem todo mundo entende o que é LGBTfobia, né? É, é, nem sequer os governos brasileiros têm um entendimento do que é essa LGBTfobia, né? Porque ela vai contra toda uma construção de uma sociedade capitalista, misógina, racista, né? Então, compreender isso é também lutar, né, por uma sociedade melhor, uma sociedade mais humana, né, e que garanta direitos para as pessoas. Então, a LGBTfobia, nesse contexto, ela é estruturante da sociedade, assim como o racismo, né? Então, esses mais de 300 anos de criminalização dos corpos e essas outras décadas e décadas de patologização dos corpos, né? Ela vai criar na sociedade uma estrutura de subalternização dos corpos LGBT, né? Então, essa estrutura toda, ela direciona a uma margem social as populações LGBTs, né, em todos os sentidos, né? A LGBTfobia ela está em toda parte, ela está na família, ela está na escola, ela está na rua, ela está nos terreiros, ela está nas igrejas, ela está em todos os espaços, né? E aí hoje a gente constrói uma luta de defesa dos direitos da população LGBT e enfrentamento dessa LGBTfobia que ela é cotidiana na vida de todas nós. Deu para entender mais ou menos, né? Deu muito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que a OMS, em dado momento, considerou a população LGBT como uma doença, né? LGBT como uma patologia. E isso impactou no conjunto de políticas públicas, né? Enfim, você pode ver que a política de DST-AIDS, né, era uma política que parecia exclusiva para a população LGBT, como se fosse apenas a população LGBT que pudesse ser acometida do HIV. Então, isso a gente viu que o perfil na trajetória, o perfil epidemiológico do HIV foi mudando. O tanto é que hoje a própria população LGBT fez tanto processo de informação, de educação em saúde, de formação, de proteção, de promoção de saúde sobre a questão do HIV, né, de como se proteger, de como se cuidar, que hoje a população hétero, inclusive, ela tem mais incidência do HIV do que a população LGBT. Então, conta um pouco como é que a militância, o ativismo LGBT se organiza no dia a dia, por exemplo, o Grávido tem um trabalho extraordinário disso, para mudar, inclusive, uma lógica de uma política pública. Você imaginar uma instituição como a Organização Mundial da Saúde, estabelece uma lógica preconceituosa, uma lógica estreita, enviesada, absurda, mas esse ativismo, essa militância, esse processo de informação consegue mudar isso. Né? Hoje talvez se tem um segmento da população mundial que tem mais consciência sobre o que deve fazer para combater o HIV, é a população LGBT. Então, me fala um pouco como esse processo de militância e do ativismo LGBT no combate a essa visão e criando uma nova perspectiva de política pública. Wladson, chega a um ponto que a gente tem a necessidade, né, de lutar pela nossa própria vida, né?
Então, por exemplo, hoje nós lutamos para sobreviver na sociedade brasileira. O Brasil, que é o país que mais assassina a população LGBT, o Ceará, que é o quarto que mais assassina travestis e transexuais, né? Fora as outras violações de direitos, né? As outras violências às quais a população LGBT está exposta todos os dias, né? Então, no início dos anos 90, né, anos 80, final dos anos 80, anos 90, né, inicia-se o ativismo em relação ao HIV/AIDS aqui no Ceará pelo Grupo de Resistência Asa Branca, né? Então, pensar que nem sempre a gente vai conseguir isso tudo que você diz, né? Porque, primeiro, né, a questão da organização política, ela sempre nos foi negada, né? Como é que essa formação política ela não é negada? A partir do momento em que a população, uma parte da população LGBT ela não consegue acessar a educação, e a educação ela é uma base para se construir uma proposta de criticidade em relação ao mundo, né? E a educação ela nos proporciona essa perspectiva da organização política e social na sociedade, né? Então, isso nos é negado, né? Se nós tivéssemos, enquanto população LGBT, ao longo de todos esses anos, né, uma construção educativa de qualidade e não subalterna, eu tenho certeza que nós seríamos uma população com mais acesso a direitos, né? E a gente ainda não estaria nessa estatística de sermos um país que mais assassina a população LGBT, né? Então, assim, há algumas contradições em tudo, né? A gente precisa lutar para garantir direitos, né? Mas essa organização, ela ainda é muito difícil, né? Porque muitas não conseguem acessar espaços que poucas como eu acessei, né? Como a universidade, né? E outras construções sociais. Então, no período que eu falei, né, final de anos 80 e 90, né, os movimentos LGBTs do país começam a discutir a pauta do HIV/AIDS, né? Por quê? Porque se atribuiu à população LGBT, né? Jogou para a população LGBT como um bode expiatório a questão da doença, porque não tinha tratamento, ou os tratamentos eram escassos, então alguém tinha que pagar o pato para a sociedade capitalista, machista, LGBTfóbica, racista, então jogaram para a população que era mais vulnerabilizada, né, e mais subalterna, né, então, e menos organizada na época, né, que ainda estava iniciando seus processos de organização. Então, a população LGBT começa a lutar contra isso, até mesmo porque uma parte mesmo da população gay, ela estava cometida da doença, né? E aí, por uma questão também de solidariedade, porque não se tinha muitos tratamentos, por exemplo, conversando com pessoas antigas do Grupo de Resistência Asa Branca, desde a fundação, Rochinha, o seu Ferreira, por exemplo, né? Eles vão dizer que o início do Grupo de Resistência Asa Branca era um grupo de jovens gays que faziam trabalhos voluntários no Hospital São José, né, ajudando outras pessoas, ajudando outros jovens gays que estavam com HIV/AIDS. Então, assim, o processo de solidariedade dentro da comunidade LGBT, dentro das populações LGBT, é a base para que se construa esse movimento, todo esse movimento, né? E que em alguns momentos a gente conseguiu mudar, né, algumas políticas públicas, construir algumas propostas de política pública, né? Como você coloca, essa mudança da OMS, né? Mas foi a base de muita discussão, né? De muito sangue derramado, né, de muito congresso realizado, de muito seminário realizado, de muito diálogo, né, e com articulação com outras instâncias, né, com os conselhos, Conselho Nacional de Psicologia, os conselhos nacionais, mundiais, né, que debatem essas questões. Eu sempre costumo dizer que nós temos, infelizmente, a nossa discussão ela é um pouco atrasada aqui no Brasil, né, outros países já estão bem mais além. Mas a onda do conservadorismo hoje mundial, né, tem retrocedido muitos dos nossos debates, né, os debates da ONU, os debates de organizações mundiais que pautam direitos humanos. A gente tem sofrido esse retrocesso, né? Mas é isso que eu te digo, né? Mas, por exemplo, enquanto
há 30 anos a OMS reconhece que a homossexualidade ela não é uma doença, né? Até hoje a gente não consegue doar sangue, né? Então, assim, foi aprovada agora uma lei, né, pelo Supremo Tribunal, né, que garante que as pessoas LGBTs possam doar sangue. Mas a gente ainda não efetivou. Então, como muita coisa ainda não foi efetivada no país. Mas para você ver, até hoje, né, é negado o direito, né, da população LGBT doar sangue, né? Então, são as contradições que a gente vai percebendo nessa trajetória. É importante você trazer essa questão da decisão do STF, né? Porque ela é uma quebra de paradigma, né? Uhum. Ela diz que você acabou de fazer todo esse resgate histórico, porque você tinha ali um protocolo, né? Um protocolo que os hemocentros aplicavam, Sim, que a única diferença que ele aplicava, se você, a partir daqui, o cidadão se afirmasse como homossexual, ele, a partir dali, adotava, sem nenhum critério técnico Sim. de saúde, enfim, só Sim. por um preconceito institucionalizado, ele adotava um protocolo e não aceitava a doação de sangue. Então, isso a quebrar uma lógica como essa, inclusive no momento em que a gente vive um contexto de completo retrocesso nas políticas de direitos humanos e, mais fortemente, na política pública para a população LGBT, vamos dizer assim, é quase uma luz no final do túnel de esperança de que a gente pode continuar lutando. Eu queria te trazer aqui algumas experiências, né, que eu tive na minha trajetória e que me orgulha muito ter participado, e eu queria também ouvir tua opinião sobre isso, né? Eu tive a oportunidade de, entre 2012 e 2016, trabalhar no Ministério da Saúde, uma Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, né? Então, lá na Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, nós tínhamos políticas transversais, dentre elas a política LGBT. E foi um momento muito rico, onde a gente conseguiu dialogar com movimentos e organizações de todo o país, né, para construir essa política de forma participativa. E eu tiro daí como referência de ações concretas, né, a elaboração da Política Nacional de Saúde LGBT. Um marco simbólico para mim foi um extraordinário ter tido a oportunidade de participar daquele momento, que foi o lançamento do nome social no cartão SUS. Foi o primeiro documento oficial a reconhecer, a incluir nas suas bases de dados como política pública o nome social. Você não imagina o quanto ele teve que desconstruir, o quanto ele teve que quebrar essa cultura enraizada de preconceito, o quanto isso é institucionalizado, quando a gente tem que ir ali, desde da área jurídica, a área de tecnologia de informação, porque tem todo um aparato tecnológico e jurídico sobre as políticas públicas. Então, mas foi uma conquista extraordinária. E participar daquele momento foi de grande honra estar ali entregando aquela política pública, né? Então, isso foi também um momento importante. O outro foi participar do grupo de trabalho para implantar o serviço de cirurgia transexualizadora. Isso também foi muito desafiador. Então, todas as políticas que a gente começava a idealizar de forma participativa com os movimentos LGBTs, a gente tinha um grande desafio, que era capacitar os profissionais de saúde, né, que vai implementar a política no dia a dia. Né? Por exemplo, nós tivemos que fazer uma grande capacitação nacional para preparar enfermeiros, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, médicos, porque é esse profissional de saúde que vai lidar com a população LGBT na ponta, seja no posto de saúde, seja na UPA, seja no hospital. Então, eu queria que, primeiro, você falasse um pouco aí dessa trajetória das políticas públicas, quais são os desafios que nós temos hoje, e também um pouco de como é que está essa relação, como é que a relação da população LGBT com esse momento atípico de pandemia, seja no acesso aos serviços de saúde, seja na relação do isolamento, de estar em casa, enfim, essa coisa, se a violência aumentou ou não. Então,
Queria que tu me desse aí um panorama dessas questões todas. É muita informação. É muita informação. Deixa eu ver por onde é que eu começo, né? Tá certo. Assim, eu gosto quando tu coloca, quando faz, você fala, né, que foi preciso fazer uma capacitação, né, dos profissionais de ponta, né, para atender as populações LGBTs, né? E aí eu coloco, uma questão que eu coloco por que é que até hoje a gente não tem, né, profissionais LGBTI+, nos espaços de saúde, de educação, né? A gente sabe que alguns conseguem, né, acessar, né, esses espaços, né, mas é um número ainda muito baixo, principalmente quando a gente está falando da população T, né, da população transgêneros no geral. Então, assim, que é a população transgênero que ela vai fazer uma grande revolução no mundo que a gente chama de mundo binário, né? Uma sociedade binária. Uma sociedade que só reconhece enquanto gêneros o ser homem e o ser mulher, né? Numa perspectiva cisgênero, né? Numa perspectiva de não reconhecer outras identidades de gênero, né? Então, as populações trans, elas vão fazer essa revolução, porque elas vão chegar no espaço e elas vão dizer, ó, isso aqui não funciona comigo, né? É preciso desconstruir isso aqui e reconstruir uma proposta onde me caiba, né, enquanto ser humano, enquanto uma pessoa humana, né? E é por isso que há tantos entraves para se construir uma política para LGBT, uma coisa tão simples como o nome social, né? Mas para que uma sociedade compreenda, né, a necessidade daquilo ali para a vida de um sujeito, né, para a pessoa ser feliz no mundo, né, minimamente, né, já que a gente não tem tanto reconhecimento assim, né? Então, assim, as políticas públicas, né, a gente sempre conseguiu algo nesse campo, Vladson, de forma muito cruel, sabe? Parece que a gente sempre teve que sofrer nos nossos corpos, né, estigmas muito pesados para se conseguir alguma coisa, né? Do ponto de vista das políticas públicas, do reconhecimento enquanto pessoas cidadãs, e até mesmo, por que não dizer, pessoas humanas, né? Então, por exemplo, precisou ter o assassinato de Dandara aqui em Fortaleza, publicizado para o mundo inteiro, para a gente reacender na sociedade, né? Que essa mesma sociedade ela precisa cuidar, ela precisa ter uma política de garantia da vida das populações LGBTs, né? E é sempre nesses cenários difíceis, né, ruins, né, de grande violência, que a gente consegue acessar um pouquinho ainda das políticas públicas da garantia de direitos, né? Isso é muito sério, isso é algo que precisa ser colocado, né? Quando a gente não tem governos comprometidos também e que compreendam as pautas das populações LGBTs, isso fica muito mais difícil, né? Porque, por exemplo, na época que você participou da secretaria, né, havia uma equipe que compreendia os processos, né, das populações LGBT, mas quando isso chega aos estados e aos municípios, né, nem sempre a efetividade vai ser a mesma, porque aquela gestão nem sempre ela está comprometida com a pauta LGBT, ela está comprometida com os direitos humanos, né? Então, a necessidade de ter essa articulação, né? Essa articulação entre governo federal, governos estaduais e municipais, porque tudo vai reverberar uma coisa na outra, né? Então, assim, hoje a gente tem um desgoverno que não reconhece, né, a população LGBT sequer como uma população humana, né? Não reconhece sequer a nossa condição de humanidade, né? Então, as questões estão muito mais difíceis, né? É, e nos estados, né, a gente tem algumas políticas que ainda favorecem a nossa vida, né? E isso também é a custo de muita luta, né, de muito enfrentamento cotidiano, né, de ativistas, de pessoas que estão articuladas, né, nessa defesa, né? Inclusive, é importante colocar outros movimentos também que estão articulados na defesa dos direitos das populações LGBTI+. É importante colocar movimentos de mulheres, movimento de trabalhadores sem terra, movimento de povos de terreiro. Eu falo isso da realidade aqui de Fortaleza, do Ceará, lógico, né?
E aí, quando você coloca essa questão da pandemia, né, é bem babado, porque nós não sabemos, de fato, né, como estão as populações LGBTI+, em tempos de pandemia, já que nós precisamos fazer isolamento social, né, equipamentos foram fechados, né, por um tempo, ou o atendimento reduzido, né? Então, por exemplo, numa questão de política pública, a gente não tem uma resposta de quais são as populações LGBT, né? A gente vai ter, creio eu, um cenário pós-pandemia, que aí a gente vai ver realmente o que é que impactou na vida do sujeito LGBT. Apesar de sabermos que a pandemia, ela afeta diretamente as nossas vidas, porque nós temos dados a partir do Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, que é um equipamento de Fortaleza que atende população LGBT vítimas de violações de direitos, né? Onde a gente já percebia que uma grande parte das pessoas atendidas elas estavam desempregadas, né? Ou elas sobreviviam da prostituição, no caso das travestis e transexuais, né? Que não têm outras oportunidades de trabalho na sociedade. E várias outras coisas, né? E dados alarmantes assim de pessoas LGBTs que sequer têm uma renda, né? Ou sobrevivem com a renda de menos de um salário mínimo. Então, assim, são situações agravantes, né? Organizações como o Senapop, né, que realiza o Foreign, o Festival de Cinema da Diversidade, né, iniciou uma campanha de arrecadação financeira para a compra de cestos básicos e materiais de higiene, né, para populações LGBTs que estão numa situação de maior vulnerabilidade, né, e enfrentando questões com a pobreza e a extrema pobreza. Então, assim, já foram atendidas, acredito que mais de 200 pessoas, né? Mas isso, as pessoas que chegam até nós, né? As pessoas que chegam até nós para, enfim, para informar a situação real que está vivendo. Mas tem muitas outras que não chegam, né? Tem população LGBT, por exemplo, que para acessar essa campanha, né, eles pedem a um amigo de um amigo que tem um celular e que pode entrar em contato com as pessoas, né? Então a gente percebe também que uma grande maioria não tem, né? E um outro fator que é muito preocupante nessa questão da pandemia é a questão da nossa saúde mental, né? Nós temos N problemas com a nossa saúde mental hoje, né? A própria LGBTfobia, ela é um processo que ela nos assassina cotidianamente, né? Ela nos mata cotidianamente, né? Então, a nossa saúde mental, ela está comprometida, né? De grande parte. E isso a gente vai sabendo nos relatos que a gente vai percebendo mesmo nas redes sociais, nos grupos, nas amizades. Enfim, então, assim, há um cenário de ansiedade, que é o mínimo dos mínimos, né, muito sério, né, dentro da população LGBT. E que a gente não sabe como é que a gente vai enfrentar tudo isso, né? É, é bem complicado e bem difícil, mas é preciso que a gente diga, né? Que a gente diga quais são as reais demandas, as reais discussões que a gente tem feito. E quando eu faço essa discussão, Gladys, eu estou, sobretudo, fazendo um recorte da população LGBT, que ela está numa linha de pobreza, de extrema pobreza, ela mora na periferia, que ela é preta, que ela é transgênero, né? E que ela não tem grandes acessos aos espaços que a gente tem. É isso. Cara, tu colocou a tua participação no Conselho Municipal, Sim. Política LGBT pelo GRAB. Trazendo aqui para a realidade de Fortaleza, o que é que você pode nos falar, por exemplo, o que é que já avançou de política pública, qual é o papel, assim, eu considero que toda política pública, ela para ser construída, ela precisa só quem melhor entende a realidade que passa a população LGBT é quem é LGBT, quem sabe que um travesti, um transgênero passa, é ele. Então, só quem sabe onde o sapato está perto é quem calça. Então assim, e os instrumentos de participação direta com os conselhos são fundamentais para isso,
para ser um instrumento de escuta, né, de ouvir, também de controle social. Então, fala um pouco sobre o que é que nós temos de política pública em Fortaleza, o que é que pode avançar, quais são os desafios, o que é que nós já conquistamos, né? Vocês já conquistaram, e também como é que está hoje a agenda do Conselho Municipal. Certo. Vladson, o que a gente tem em Fortaleza, né, é o que já foi deliberado em algumas conferências nacionais de LGBT, né, que seria o mínimo estrutural, né, para a garantia da cidadania das populações LGBT, o que a gente chamou de tripé da cidadania, que seria o quê? Uma coordenadoria especializada, né, nos assuntos da diversidade sexual, um centro de referência especializado, né, para atendimento das populações LGBTs em situação de violência, e um conselho, né, um conselho municipal LGBT. Então, nós temos essas três instâncias aqui em Fortaleza, né, mas, né, tem as ressalvas, né, mas isso não significa, né, que a gente atingiu um patamar de qualidade nas políticas públicas para LGBT+, né, porque não atingimos, né. A coordenadoria, por exemplo, é uma coordenadoria que não tem recursos. A gente sabe que uma política pública ela é construída a partir de recursos econômicos, né? Então, quando não se tem, fica difícil pensar ações e projetos. Há uma equipe muito boa, né? Uma equipe composta por profissionais LGBTs, tanto na coordenadoria da diversidade, quanto no centro de referência, né? E profissionais muito bons, né? Da assistência social, da psicologia, do direito, né? Mas essa política, ela chega a um ponto que ela estagna, né? Ela não consegue transcender aquele espaço ali porque não tem apoio, né? Apoio do poder público, apoio e recursos, né? Para pensar outras ações, né? Ações, por exemplo, existe um grande número de pessoas LGBTs hoje que, para sobreviver, elas se tornaram microempreendedores, né? Institucionalizados ou não. Tem deles que estão institucionalizados, a partir de MEI, tem outros que não, mas que estão produzindo suas coisas para vender, a partir da arte, a partir, enfim. Por exemplo, nunca tivemos um programa, por exemplo, de microcrédito para a população LGBT, né? No passado, né, na, na fase da prefeita Luiziane Lins, houve programas de microcrédito para mulheres, para juventudes, né? Mas a gente nunca teve, e eu percebo que foi o único período onde se pensou, né, essa economia dos povos informais, as pessoas que estavam na informalidade, né? Mas nos governos atuais a gente não teve, né, iniciativas desse porte, iniciativas que seriam muito importantes, né? Porque quando a gente pensar a política pública, né, eu penso assim, a política pública ela só enfim, ela só tem um resultado real quando ela transforma a vida das pessoas, quando ela consegue tirar aquela pessoa de um contexto de vulnerabilidade, de pobreza, né? Quando ela consegue sair daquela situação de opressão, né? Então, as políticas hoje em Fortaleza, elas estão paradas, né? Elas estão estagnadas, né? A gente não consegue avançar mais do que já foi. Já é isso e acabou, entendeu? Não se tem uma perspectiva de avanço, porque eu acredito que não temos, não só a questão do dos recursos, né? Mas porque as gestões municipais elas não estão preocupadas com as pautas de direitos humanos no geral, né? E eu não falo das equipes, porque as equipes são outras coisas. Falo do projeto de gestão, né? Quando a gente quando a gente fala da política, a gente fala de um projeto de gestão, um projeto de gestor que é para ser implementado, né? Então, assim, e muito na questão de que resultados, né, que marcadores nós temos hoje para medir os resultados dessa política pública em Fortaleza. Né? Então, é muito nesse sentido a minha fala. Eu falo um pouco, como é que eu vou te dizer, de ruptura, de luta e de resistência, né?
É muito isso, sabe? Mas eu acredito que Fortaleza uma capital de grande resistência, né, das lutas sociais, né, e acredito que a gente tem muito a contribuir, muito a melhorar também nesse aspecto, nesse sentido, né. É, a exemplo de outros municípios do Ceará, por exemplo, que a gente não tem essa mesma estrutura de política pública que nós temos aqui em Fortaleza, né. Nem sequer o estado do Ceará tem essa estrutura, né, do tripé da cidadania, né. O estado do Ceará só tem uma coordenadoria da diversidade, né? Não tem centro de referência, não tem conselho, né? Então, assim, para você ver o quanto nós estamos atrasados, mas ainda estamos avançados em relação tanto ao estado do Ceará, a gestão estadual, quanto a outros municípios do estado, né? Que estão em situações bem mais complicadas, complexas. Pode dizer. Dário, deixa eu pedir para tu abordar outra discussão. Uma coisa que me chama muita atenção é que quando a gente vai para a lógica do mercado, o mercado rapidamente ele se adapta, rapidamente ele entende, né? Então, por exemplo, eu vejo o setor hoteleiro, turístico de São Paulo, de Fortaleza, perceberam na população LGBT um grande potencial de aquecer a economia. E rapidamente se adaptaram. Rapidamente eles foram lá se adequar, enfim, as cervejarias, enfim, que é o chamado pink money, né? o olhar do mercado para esse público que uma boa parte, muitos anos passam por muitas dificuldades financeiras, mas tem um outro segmento, né, muito grande que está estabilizado economicamente, que tem seus empregos, que gasta, enfim, que investe, que participa das paradas, enfim, então, e se adequaram rapidamente. Então, sim, eu acho engraçado esse paralelo, sabe? Assim, o mercado, não na perspectiva dos direitos, não na perspectiva de uma compreensão de direitos humanos, de entender a população LGBT como sujeito de direitos, mas numa lógica de econômica, de mercado, ele rapidamente se adequa, se adapta, abre espaço, cria agenda, né? Porque vê na população LGBT um potencial econômico muito forte. Então, esse tempo diferenciado, seja da pública para a política de mercado, é uma coisa que interessa. Então, você que organiza a parada LGBT do Fortaleza, como é que tu vê essa participação do mercado, né? Setor hoteleiro, setor de eventos, setor de entretenimento, enfim, na parada e na agenda LGBT? Aqui, vou até tomar um gole d'água, porque essa foi verdade. Isso é verdade, né? Por exemplo, se a gente pegar o polo São Paulo não só no mês de junho, que é o mês que a gente faz as celebrações do 28, né, da diversidade, mas outros meses também, mas se você for lá especificamente, não tempos de pandemia, no mês de junho em São Paulo, a cidade inteira, ela respira a parada, né? Por quê? Porque é uma das paradas maiores do mundo, né? Então, assim, aquilo ali é um nicho mercadológico para o capitalismo, assim, sem que a gente não tem noção, né? São Paulo, né? Porque é isso que você coloca, né? Vislumbra, é uma sociedade capitalista que ela se apropria das lutas sociais também para ter lucro, né? Não é por conta dos direitos humanos e da garantia de direitos. Claro que não. É só para ganhar dinheiro mesmo, para enriquecer os cofres públicos, assim, as questões todas. Mas uma outra perspectiva também. Aqui no Ceará, a gente não tem, né? A gente não tem sequer essa preocupação do setor turístico, do setor de entretenimento, né? Nós não temos isso, né? E eu sempre me pergunto por quê, né? E a única resposta que eu tenho é a de que nós ainda estamos num patamar tão grande de machismo, de LGBTfobia no Ceará, que nem sequer o mercado capitalista, né, copita a parada do Ceará, que já foi considerada uma das 3 maiores paradas do país, né, em número de pessoas, né, para exercer esse papel
do pick money, né? Enfim, do consumo, né? Da exploração do pick money. Nem isso a gente consegue aqui no Ceará, né? É, comparado a outros estados que fazem essa associação que você coloca. Foi mais que tu me perguntou, hein? Foi tanta coisa. Então, justamente essa ótica do mercado, enfim, que inclusive de forma mais séria ele se adequa, enfim, para conseguir trazer esse mercado, esse potencial Sim. econômico. Agora também tem uma outra questão, né? Por exemplo, aqui a Parada do Ceará, né? As organizações que compõem a parada e o Grupo de Resistência Asa Branca, que realiza, né, desde 99, né, sempre fez uma discussão muito coerente do ponto de vista dessa comercialização em torno da parada, né? Então, por exemplo, nós não abrimos mão que a parada ela seja realizada com dinheiro público, entendeu? Porque se tem dinheiro para realizar eventos religiosos, cristãos, outras coisas, partidas de futebol, não sei o que mais, mas tem que ter dinheiro também para realizar a parada, né? A gente não abre mão disso. E também a questão de não abrir tanto para o setor mercadológico. Por quê? Porque a gente faz a seguinte discussão. Por que tal empresa ela está interessada na parada? Né? Porque tem um grande número de pessoas, porque tem todo um apelo midiático, etc, etc. Mas qual é a política de comprometimento daquela empresa, por exemplo, com a empregabilidade de populações LGBTI+, né? Então, aquela empresa, ela está preocupada com as nossas vidas, né, com a nossa sobrevivência, né? E muitas vezes não está. Então, não tem sentido realizar uma parceria com empresas que estão simplesmente visando o lucro em cima de corpos que são assassinados todos os dias no país, né? Então, assim, Fortaleza, o Ceará, tem feito essa discussão há muitos anos. E talvez por isso também a gente não tenha tanto apelo do capitalismo em cima da parada do Ceará, né? Porque a gente não vai abrir mão. Então, aí vai depender. Ou você cria uma política de assistência para a população LGBT no seu espaço, ou então não tem acordo, porque não tem sentido a gente se aliar e se vender a uma proposta que não vai trazer nenhum benefício para as nossas populações, para o nosso povo. É simples assim. Beleza. Inclusive, aqui o Anderson Lima, nosso querido amigo lá de Juazeiro, Olha, está aqui participando apareceu do a Facebook. Margarida. E, e ele está dizendo o seguinte, ó, Juazeiro do Norte foi contemplado agora como centro de referência LGBTQI+. Uma luta Sim. da nossa gestão, através do Núcleo de Igualdade de Gênero do município, também muita luta política, muita resistência. Então, bom, nós estamos aqui já adiantando, aqui, chegando já no final do nosso bate-papo. Sério? E eu queria te... Vamos ter outras oportunidades, vamos ter várias. Tá. Vamos construir várias oportunidades para a gente conversar. Mas o que é que eu queria te pedir para você comentar aí nessa reta final aqui da nossa live, da nossa conversa? A gente sabe que a população LGBT ela sempre tem como princípio, ela prega muito essa questão do respeito, do amor, da solidariedade, enfim. E o grande desafio é a gente fazer com que a sociedade, né, todos nós, né, a gente entenda que o direito à vida, o direito ao respeito, o direito à liberdade, o direito ao amor, são direitos fundamentais. Então, o que é que você diria, por exemplo, para os laxos, para o heterossexual, enfim, para todos os outros? O que é que você espera da sociedade como um todo na questão do respeito à identidade de gênero, do respeito à liberdade da livre orientação sexual? Enfim, o que é que você espera da sociedade, você como cidadão, como militante, né, como LGBT, o que você espera da sociedade como um todo? Eu espero que a nossa sociedade ela se liberte, né, do conservadorismo, do fundamentalismo religioso, das práticas medievais às quais cotidianamente nós ainda estamos expostas, né, e que a gente avance, né, que avance sobretudo no reconhecimento da humanidade das outras populações, né. Nós não somos reconhecidas como pessoas humanas,
E isso nós vamos perceber na forma como nos tratam, né, como os nossos corpos são tratados historicamente na sociedade, né? E os que conseguem sobreviver, muitas vezes, eles tiveram que se esconder, né, da sociedade, tiveram que esconder sua sexualidade, suas identidades, né? E não puderam, enfim, viver, né? Eu espero muito que essa sociedade se liberte disso, né? O que a gente espera é que as pessoas olhem para as populações LGBT como pessoas humanas, né? Como cidadãos e cidadãs, né? Que pagam impostos do mesmo jeito, né? Que precisam, né? E que necessitam, né? Ascender e acessar os espaços sociais e políticos, né? De políticas públicas, né? É de extrema necessidade, né? A gente reconhecer isso. Tem instâncias internacionais que vão dizer assim que se mede o nível de democracia de um país a partir das políticas de direitos humanos e para populações como as LGBTs, né, que você tem, né? Então, se for assim, a nossa democracia ela é muito falha, porque a gente não tem quase nada, né, que garanta as nossas vidas, né? Há um ano, mais ou menos, pelo STF também, a gente conseguiu, né, que a LGBTfobia ela fosse equiparada ao crime de racismo. Mas a gente ainda não conseguiu efetivar isso, né, num campo mesmo de segurança pública, né? O nosso direito à cidade, ele é constantemente violado, né? E até no campo, em questões subjetivas como o campo dos afetos, nós não temos direitos, né? Porque você não pode sair com seu companheiro, sua companheira, ou com quem você se relaciona no meio da rua, de mão dada, você não pode dar um beijo, porque você é atacado, ou você é morto, né? E para além disso, a sociedade, essa sociedade, né, enferma que nós vemos, ela não é construída para gostar de pessoas como nós, né? Principalmente pessoas transgênero, né? Há um espaço demarcado, né, que essa sociedade nos coloca, que é uma margem no campo do fetiche ou de outras coisas subalternizadas, né? Muito distantes de serem consideradas do ponto de vista de humanidade, né? De amorosidade, né? Então, é isso que eu espero que as pessoas e também aproveito para lhe desejar sorte nesse pleito, né? A gente precisa de pessoas como você naquele espaço, que é um espaço horroroso, chato, eu já briguei lá várias vezes. Mas, assim, é de extrema necessidade que a gente tenha pessoas aliadas, né? Nos espaços institucionais e políticos, para a gente poder avançar um pouco, né? E acho que o dialogar, né? O diálogo nunca é demais. Mas a nossa sociedade ela precisa dialogar mesmo, não só fingir e nem passar o resto da vida nas redes sociais vendo fake news, né? Isso, é isso. Dário, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Aprendi muito aqui com a conversa, né? Foi uma aula, acredito que todo mundo que acompanhou a gente aqui nas redes sociais também acharam extraordinário. Eu vi aqui a Dalila, que é amiga nossa, cearense, que hoje mora em Brasília. Ela é psicóloga e colocou que em Brasília tem um CREAS na universidade. Enfim, isso é uma questão importante a gente conhecer também os equipamentos em todo o país, né? Colocou aqui, não dá para capitalizar em cima de tantos corpos oprimidos se na prática não tem ações reais de combate a tais violências e negligências. Então, enfim, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Sei que às vezes está dando um probleminha técnico, a gente está fazendo muito para melhorar. A ideia é que a cada live a gente possa melhorar mais. Estamos aí, volto a dizer, a gente está no Instagram, no YouTube, no Twitter e no Facebook. Então, quem não segue a gente ainda, procura lá para seguir, certo? A gente vai fazer um esforço para trazer sempre novos debates e te agradecer, Dado. Uma amiga querida que eu tenho muito respeito, muito orgulho, muito obrigado. E que estamos juntos aí na luta e vamos continuar nessa luta por mundos melhores, com mais amor, com mais respeito, com mais solidariedade. Viu? Beijo grande. Sim. Beijo. Beijo grande.